Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Paulo Medeiros, mas pode me chamar de Taxa. Seja muito bem-vindo ao Conselho de Ajane. Hoje eu trouxe um tema para vocês, que é uma coisa que eu já percebo no Commander há muito tempo e eu queria dividir com vocês, né? Principalmente para quem é budget player, né? Aquele cara que não quer gastar tanto com Magic. Algumas alternativas para uma dificuldade muito comum. É o famoso Mana Vai, o famoso turno 1. A gente sabe que existem alguns cenários dentro do Magic, no Commander especificamente, onde você faz Mana Sol Ring, Mana Mox Opal, Mox Amber, Promox, Mox Diamond, enfim, tantas outras mocks ali, pro seu turno não ficar vazio. E aí o que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou juntar uma coletânea de drop 1s, 3 drop 1s que pouca gente conhece, ou talvez tenha um outro aí que você conhece, mas 3 drop 1s de cada cor e artefato que serão permanentes no campo e que vão fazer alguma coisa para não deixar o teu turno 1 vazio. Fechou? Então, me segue aqui e, antes de mais nada, já deixa o like, dá o seu joinha, mano, tô te ajudando. Tem carta aqui que você não conhece, que custa tipo 25 centavos, que pode mudar o teu jogo. Então, por favor, segue a gente, vai? Compartilha com os amigos. Fechou? Tamo junto e vamos começar a lista. Começando pela cor branca, sim. Você vai ver a telinha aqui do conselho e você vai entender do que eu tô falando, né? Cara, cor branca, a cor da vida, a cor da justiça. Existe uma carta muito boa e que provavelmente vocês não conhecem, né? A gente chama ela de o Guia dos Caídos ou Usher of the Fallen, né? O que a carta basicamente faz? Ela é uma criatura 2/1, ela tem boost ou vanglória. O que significa? Que quando ela ataca, não necessariamente causa dano, né? Se ela atacou nesse turno, você já pode ativar. Você vai pagar 2 manas, uma branca e uma qualquer, e você vai fazer uma criatura humana guerreira branca 1/1. Então ela faz um token por 2 manas. O que isso mostra pra gente? Em deck de token, a gente sabe que branco tem muito deck de token, né? E muitos efeitos de ETB também acontecem ali. Ela serve para você, consequentemente, também adquirir um corpo para os seus recursos. Então, por exemplo, um deck onde você use muito Skull Clamp, né, um deck onde você tenha muito ETB, que você precise de ETB ou LTB, ou até de criaturas mesmo, você consegue ter por 2 manas após um ataque, né, você fazer um corpo de criatura. É um baita drop 1 que pouquíssima gente conhece. E a nossa próxima permanente é a Alseide of Lightbound, ou Alseide da Dádiva da Vida, tá? Uma criatura encantamento ninfa com lifelink, 1/1. Parece pouca coisa? Parece. Só que o segredo está no efeito dela. Você paga uma qualquer, sacrifica ela e o encantamento ou criatura alvo ganha proteção da cor da sua escolha. É um baita protect. Aí você pode falar pra mim assim, né? Mas Paulo, a Giver of Runes, a Mother of Runes faz isso? Sim, elas fazem. Só que o Alseide custa R$2 na versão normal. E olha que coisa, ela é um encantamento também. Então, em decks como, por exemplo, da Anicateia, né, que usa muito encantamento do Grave, olha a eficiência que ela faz. Você pode sacrificar ela, jogar ela pro Grave, aí você bate com a Anicateia, dando proteção pra Anicateia, a Anicateia vai causar Commander Damage e, consequentemente, ela vai voltar pro campo como uma zumbi, né, 3/3, podendo ser sacrificada de novo. Então, olha o tipo de sintonia, de sinergia que você consegue fazer nesse baralho. Então, assim, além de ser uma baita protect para um deck Voltron branco de equipamento que você queira bater, um Voltron multicolor de equipamento também, que você queira dar Commander Damage, matar, deixar a criatura imbloqueável, né, proteger contra a remoção, é uma baita carta e custa R$2, pessoal. Um baita drop 1 que talvez você também não conhecesse. A nossa próxima carta branca é uma das minhas prediletas, tá? A gente está falando de oficial do recrutamento, Recruitment Officer em inglês. Ela é um drop 1, 2/1, humano soldado, que você pode pagar 4, olhar as 4 cartas do topo do seu grimório e revelar uma carta de criatura de custo 3 ou menos entre elas e botar na sua mão. O resto você bota embaixo do seu grimório. Para deck branco, onde você tem pouca recursão de topo, é uma baita carta que, além de dar um bloco 2/1, ela também permite que, pagando 4 manas, você tutore uma criatura de 3 para sua mão. Você também filtra o seu topo. Óbvio, a gente tem Tampo de Adivinhação, que é mais caro, a gente tem outras cartas mais caras, mas é uma particularidade difícil de achar no branco, né? Um tutor de topo, onde você vai conseguir olhar as 4 do topo, pegar uma criatura de 3, botar na mão e fazer uma jogada, uma play dali. Então, é uma carta que eu acho que pouca gente conhece, né? Mas que eu queria trazer para vocês, que é um baita drop 1. E ela veio em 2022 na Brothers War. Então, fica aí, ó, custa 29 centavos na Liga Magic. 29 centavos, pessoal. Chegamos na
famosa cor preta. Eu confesso que é a cor que eu menos gosto do Magic, mas porque não tem muito a ver com a minha personalidade. Então, eu confesso que eu também não conhecia muitas cartas. Eu tive que procurar bastante aqui para encontrar coisas legais para trazer para vocês. Então, pega a visão e vamos falar da cor preta. A primeira carta que a gente vai falar aqui se chama Recruta do Culto. Culto Conscript. O drop 1 entra virado, só que ele tem uma coisa legal com ele. Para decks de preto que envolve muito sacrifício, recursão de grave, você pode pagar 2 manas pretas e trazer ele de volta para o campo de batalha. Né? Só que você só pode fazer isso se outro esqueleto, outro não esqueleto, né, morreu nesse turno. Então olha que coisa, um drop 1, 2/1, que você consegue consequentemente recursar ele do grave por 2 manas. Tá? Não consigo imaginar muitas estratégias com isso, mas de toda forma é uma criatura que você consegue ficar recursando ela. Eu acho que tudo que você pode recursar num deck preto faz muito sentido. Né? E custa, gente, 19 centavos, por favor. Eu acho que a carta mais cara dessa lista, e eu confesso para vocês que eu não conhecia ela, só quando eu comprei o outro Commander de Aether Drift, né, que tá para chegar, e aí eu fui conhecer, a gente tá falando do Fugitivo da Cripta, o Crypt Breaker. E eu confesso que dessa lista aqui, para mim, ela é a melhor carta preta. Tá? Por que ela é a melhor carta preta? Porque ele é um drop 1, 1/1. Ah, Paulo, até então é a mesma coisa. Sim, é. Só que você paga 2, vira uma, descarta uma carta e ainda cria um zumbi 2/2. E além de criar o zumbi 2/2, você também consegue tapar 3 zumbis e, consequentemente, dar um draw e perder 1 de vida. No preto, gente, é toda a mecânica que ele gosta. Você consegue fazer tudo, basicamente, com essa carta. Né? E ele custa 9,50 na Liga Magic. É a carta mais cara aqui do nosso vídeo. Né? Mas eu tinha que trazer para vocês, porque quando eu vi esse Powerhouse, e aí eu fui olhar uns comandantes pretos ali no Netherrack, entender, né, o que estava acontecendo, e eu não vejo essa criatura em tantos, nem comandante de descarte, assim, mas às vezes passa batido. Eu falei, gente, mas isso é um baita Powerhouse para drop 1 de mana. Com certeza eu vou usar em algum deck preto que eu tenha, né? Então, fica ali minha sugestão para você, Crypt Break. O outro card é um card de 25 centavos, pessoal. 25 centavos. A gente chama ele de Trópego Nidificado, ou Nested Shambler. Né? Se você preferir em inglês. Ele custa 25 centavos, irmãos. Já falei isso? Já falei pra vocês 25 centavos? Mas olha o efeito da carta. Ele é um drop 1, 1/1. Quando ele morre, você cria X esquilos verdes virados. Onde X é igual ao poder dele. Você tem noção do recurso que é esse bicho? Além dele ser um zumbi? Pensa, se você botar um Skull Clamp nele, você vai comprar 2 cartas, vai criar 2 tokens, literalmente. Então você cria 2 blocos e 2 cartas por uma criatura de 1 de mana. É sério. Cara, é uma carta de Bloom Barrel Commander. Eu também não conhecia, eu não comprei nenhum pré-con de Bloom Barrel, mas eu achei essa carta fantástica. Para todo deck preto de zumbi ou deck que envolva grave e recursão de cemitério e sacrifício. Falando agora da cor do câncer do Magic, né, pessoal? A cor que eu mais odeio. E provavelmente todo mundo que odeia essa cor aqui já sabe qual é que eu tô falando, porque é horrível jogar contra ela, né? A gente tá falando da cor azul, pessoal. E aí eu quero que vocês entendam que cor azul, pra mim, quem joga de azul nem é gente, tá? Eu odeio azul, odeio Azorius e odeio Gran Arbiter Augustin. Nessa lista em específico tem uma particularidade. Ela é a única lista que eu não trago uma permanente. Mas vocês vão entender o porquê que eu não trago uma permanente, fechou? Então, vambora, acompanha comigo. Domador da Tempestade Sireno. Sirena, Pirata e Mago. Drop 1, voar, 1/1. Com uma habilidade irritante para todos, né? Qual é a habilidade? Paga um azul, sacrifica ela, e você anula a mágica ou habilidade alvo que tenha como alvo você ou uma criatura que você controla. Cara, olha que coisa. Meu Deus do céu, ela custa R$1 essa carta, gente. R$1. Meu Deus do céu. Pensa numa carta irritante. Porque pensa, se você joga ela, qualquer removal que você der no comandante de alguém, por exemplo, pode ser anulado. Se for target. Vocês entenderam? Tipo assim, ela faz um mind game na mesa que você obrigatoriamente tem que remover ela primeiro. Porque qualquer coisa que tu usar que der target em alguma criatura, né, do oponente, ele pode anular. E azul nem gosta disso, né, de anular. Aí fica aquela, sabe a famosa, como é que eu posso dizer? A famosa mana open do blue, sabe? Então, é isso. Tem uma sirene, um domador de sirene no campo, uma mana open, você sabe que você não pode fazer nada contra aquela criatura naquele turno. Né? Ou você tá um whiteboard, né? Ou você de fato não consegue targetar ninguém, né?
Agora eu vou falar de um encantamento, que também é permanente, né, pessoal? Seal of Removal, selo da remoção. Custa 50 centavos, pessoal. Essa carta é um encantamento. Cara, é uma cartinha que eu confesso pra vocês, eu não conhecia, mas que veio em Modern Horizons 2, né, por esse preço, 2021. E, cara, eu achei muito boa. Pensa no seguinte, você é um encantamento drop 1, certo? Ah, eu não tô falando de outros encantamentos drop 1 que a gente tem, mas eu preciso trazer esse, né? Porque é muito baratinho e ele faz um efeito muito legal. Que é literalmente, eu sacrifico ele e eu devolvo a criatura alvo para a mão do dono. É um bounce. Aí você pode falar para mim assim, ah, Paulo, mas pô, é um bounce de drop 1? Sim, mas é um bounce de drop 1 que muitas vezes você pode atrasar de fato o jogo do mesão como um todo. Você imagina o seguinte, se você tem um selo de remoção no campo e o cara tá castando o comandante dele, e o comandante dele, por exemplo, é uma Big Creature, né? Não deixa eu pensar em um agora, mas enfim, pode ser uma Big Creature, bota uma criatura qualquer, né? E aí ele casta esse comandante, ou ele casta um comandante que é peça de combo. Quando o cara entra no campo, se não for ETB, for trigger, alguma coisa, você sobe ele pra mão. Você atrasa o cara, querendo ou não, um turno, e muitas vezes isso pode te dar a vitória. Além de você, de fato, conseguir fazer algumas jogadas. Você sabe que muitas vezes isso é um mind game, né? Porque existe ali a parte de política do Commander, né? Então, o cara baixa uma criatura e tá muito bufado. O cara baixa um Blight Steel Colossus, por exemplo. E aí ele fala assim, ó, se tu bater no fulano, eu removo o bloqueador dele e você atropela e mata ele. Então, assim, a gente consegue ali ter uma malandragem, né? Uma politicagem através de uma carta de 40 centavos. E, cara, é um drop 1, né? Ele faz um bounce que muitas vezes pode acabar te ajudando, salvando o jogo ali, né? Ou até, tipo, o cara faz um ramp muito forte, você já bounce, opa, bouncei aqui para evitar, né? O cara faz um ramp e ele já bota uma criatura que ele quer muito, que já entra em campo para bater, né? Então, fica esperando, bounce o cara na hora certa e aí você tem uma ferramenta de remoção. E a única carta, pessoal, que não é, que eu prometi que não é permanente, mas tem um motivo para ela estar aqui, eu tô falando de prova irrefutável. A gente tá falando aqui de Hard Evidence. E por que ela tá aqui se ela não é uma permanente? Simples, porque quando eu pago uma azul, eu crio um token de caranguejo 03 azul, certo? E também crio uma clue, né, que posso pagar 2, sacrificar e dar um draw. Cara, uma carta de um de mana para criar um corpo bloqueador e também, consequentemente, dar uma clue que em muitos decks que usam artefato como recursão, como sacrifício de artefato para fazer alguma coisa, cara, baita recurso, uma mana. E ela custa literalmente 15 centavos. E vamos falar agora da cor vermelha. Sim, eu sou muito fã de Magic de agressividade. Goblins assassinos? Com certeza temos. Mas eu queria trazer para vocês 3 permanentes que, cara, drop 1 muito boas e que talvez vocês não conheçam ali e que meu papel aqui é apresentar para vocês. É Prospector de Skirk. Sim, Skirk Prospector. Não sei se vocês conhecem ela. Ela custa, cara, 47 centavos na Dominária Remaster, que foi a última coleção que ela teve, né? E basicamente sacrifica um Goblin, adiciona uma mana vermelha. Aí você pode falar para mim assim, Paulo, mas e aí, cara? Um Goblin para vermelha? Sim, muitos decks vermelhos envolvem tokens de Goblin. A gente tem muitas criaturas que botam tokens de Goblins. Isso dá uma possibilidade dos tokens se tornarem recursão de mana. Até ele mesmo. Ele pode se considerar um drop 1 recurso de mana. Óbvio, ele não volta, né? Mas, por exemplo, eu faço ele no turno 1. No turno 2, eu desço a minha segunda montanha, minha segunda land. Se eu sacrifico ele, afinal, ele é um Goblin, né? Eu adiciono mais uma mana vermelha. Então significa que eu teria 3 manas. Eu conseguiria descer uma criatura de custo 3 ou fazer uma play de custo 3. Então isso tudo possibilita que ele também seja um ramp. Muito parecido com o Simian Spirit Guide, por exemplo, com a única diferença é que o Simian Spirit Guide eu exilo da minha mão. Nesse caso, não. Eu sacrifico ele, ele vai pro Grave. E se eu tenho, tem decks rápidos, né, que usam recursão de Grave, eu posso, por exemplo, buscar ele de volta. E aí fazer umas shenanigans legais ali pra gente poder conseguir fazer umas jogadas maneiras. Vamos lá, pessoal. Segunda carta que nós vamos falar agora é a Picareta Diamante. Pessoal, o primeiro artefato que a gente vai falar aqui... Ah, mas ele é artefato, sim, mas é vermelho. Então, ele é indestrutível, drop 1, equipe 2, e a criatura equipada recebe +1/+1, e toda vez que atacar, não precisa causar dano, atacar, eu faço uma ficha de tesouro. Baita equipamento, pessoal. Custa R$ 2,10, baratinho, e se você nunca parou para ver essa carta, pelo amor de Deus, adquire uma para tua coleção, porque é uma comunzinha, é uma incomum, né? Muito forte, que vale a pena você ter aí no teu baralho para conseguir agregar muito nos teus jogos, tá? E o último que nós vamos falar aqui do Red, né? A gente tá falando de Gorila Xamã. O mais baratinho na liga custa R$ 2,00. E o Gorila Xamã, o que o Gorila Xamã faz? Ele é um custo 1 vermelho, ele tem paga XX e uma qualquer,
e ele destrói a não criatura artefato com mana velho igual a X. Ou seja, se eu pago 3 manas, eu destruo um artefato de custo 1. Eu posso pagar uma mana e destruir a Mox de alguém. Então, cara, tem muita possibilidade aqui. Imagina você pagar uma mana e destruir uma Mox, né? Então, assim, você quebra o jogo do oponente por uma criatura de drop 1. Cara, ele custa 3 reais, 2 reais ali. Pelo amor de Deus, você não tem esse artefato, você pode falar pra mim assim, ai, Paulo, mas aí para destruir mais mana, sim. Mas conforme o jogo avança, você vai ter mais mana. Imagina você ter mais mana e você ter como destruir não criaturas artefatos, né? Então artefatos de fato do cara, os ramps, as estratégias, as engines do deck do cara, né? Com uma criatura de drop 1, de 3 reais. Imagina só, o cara desce um Fire Phyrex ao altar, você tem mana de sobra ali, você faz um ritual, paga umas manas e destrói. Porque o destrói dele é habilidade ativada, então você ativa Instant Speed, né? Você pega a prioridade e ativa em resposta. Então, cara, entrou, deu o ETB, você ativa em resposta a entrada. Baita carta para você ter no seu baralho Red aí, como recurso de destruição também e interação de mesa para o Commander mesão. Chegamos agora à melhor cor do Magic. Sim, verde para mim é a melhor cor do Magic. Sou suspeito para falar? Sou. Mas eu amo essa cor. E, cara, vou falar pra vocês com todas as letras que meu deck Selvala foi um deck que eu fui apaixonado e eu usei ele muito tempo. Selvala, a famosa Selvala turno 2 no Commander. Então, assim, era meio tóxica, mas, cara, eu adorava aquele deck. E não tem como não falar de deck verde pra vocês. E a primeira carta que eu quero trazer pra vocês é uma tradicional. Eu já conhecia, mas acho que vocês, eu acho que por algum motivo, se esqueceram dela. Todo mundo fala literalmente, cara, literalmente de Elfos de Linoir. Mas eu não vou trazer os Elfos de Linoir. Eu tô falando aqui de Linoir Mentor. Sim, drop 1, 1/1, que tem por efeito, paga uma, vira, descarta uma carta e eu boto um Elfo Druida chamado Linoir Elfos no campo. Um token de Linoir que tem vira, adiciona uma mana. Cara, não tem como falar, nada representa mais os Elfos de Linoir do que esse mentor. Imagina o seguinte, você paga uma, vira, descarta uma carta, põe um Elfo. No turno seguinte, você automaticamente ali está com mais mana para gerar. O Linoir Mentor, ele sempre vai conseguir fazer isso. E aí, olha que coisa legal. O fato de você gerar um Elfo de Linoir descartando uma carta, para deck verde, ou deck até, eu não diria verde, mas decks que usam recursão de grave, Golgari tem muito disso, né? Que gosta de ter o grave cheio, usa o grave como recurso para comprar. Cara, baita carta para compor o deck. E ela custa 14 centavos, pessoal. 14 centavos. Para todo turno você descartar uma carta e fazer um Elfo de Linoir. Multidão de Cascudos Scud Mob. Provavelmente você conhece como isso. Ela vem lá de Commander 2018. É uma carta de drop 1, 1/1, que quando você tem 5 ou mais terrenos, ela literalmente vira, né, um 5/5. Ah, Paulo, mas não vale mais. Cara, faz, são 4 marcadores. Em deck de marcador +1/1, meu amigo, essa carta brilha. É mais porque dificilmente no Commander casual, no Commander... E até, gente, eu arrisco dizer, no Commander competitivo, se for um mesão com bracket 4 ali, que não é competitivo, né, mas que é uma parada mais pegada, por mais que no turno 4, 5 já comece a denotar um vencedor, ainda assim o power level, se estiver bem equilibrado, consegue ter resposta para muita coisa ainda. Então, assim, cara, 86 centavos a carta pra ter uma criatura no drop 1 que no quinto turno tá 5/5. Né? Com deck de marcador que você prolifera, você pode fazer token, você popula, enfim, pessoal. Baita carta. Nossa próxima carta se chama Green Seeker, Busca Verde. Sim, eu falei pra vocês do Elfo de Linoir, do Mentor de Linoir, né? Que você paga uma, vira, descarta uma carta e faz um Elfo de Linoir 1/1 com vira, adiciona uma verde. Eu não posso deixar de falar pra você de, cara, Green Seeker. É uma carta de 2006, pessoal. Ela teve uma remasterização em 2021, que ela vem, né, de Espiral Temporal, não sei se vocês conhecem. Foi uma das coletâneas que eu comecei a jogar ali, eu comecei em 2004, então, cara, imagina, né? Mas é uma carta que, literalmente, eu pago uma, viro ela, eu descarto uma carta e eu tutoro uma land. Basic land, né? E aí eu embaralho o deck. Primeiro, me ajuda a não perder meu drop de land. Isso é importantíssimo para um deck multicolor que usa verde, porque muitas vezes a gente usa 36, 34 lands. Então, cara, se eu tenho 2 lands e ela na mão, pá, pra mim eu jogo suave, porque eu sei que eu vou tutorar uma basic land, eu vou conseguir compor as cores do meu baralho, vou conseguir ele estar sempre rotacionando meu deck e também filtrando ele para diminuir a probabilidade de eu sacar um draw de land, sacar uma carta mais útil. Então, cara, uma carta que custa 8 centavos, pessoal, para você... E de novo, né, a gente tá falando aqui de uma carta, como eu mostrei, do Elfo de Lenoir, para decks Golgari, que tem muito essa pegada de descarte do verde, ele, não descarte do preto, né, mas que usa cemitério ali, que você quer popular o cemitério, cara, imagina,
Você descarta uma carta, ela vai ter valor no grave e você automaticamente consegue ali, né, buscar uma land ou até fazer um elfo. Então, são cartas assim que são muito baratas e que talvez esteja faltando no teu baralho, que pode acelerar o teu deck. Última cor, eu vou falar de artefato para vocês, pessoal. Sim, artefatos permanentes que fazem o jogo mudar. E o primeiro deles, eu poderia dizer que ele é verde, né, mas porque ele tem uma mana verde, mas ele é um artefato, tá? É diferente da picareta, ele não é verde. Ele é uma qualquer, e eu vou falar do Haywire Might. Ele veio em 2024, na última dele, eu acho que foi 2024, no Mystery Booster, mas a primeira dele foi Brothers War. E, cara, esse Ácaro do Curto-Circuito eu achei maravilhoso quando eu descobri essa carta, porque, pensa, quando ele morre, né, quando ele sai do campo, ele morre, eu ganho 2 de vida. Mas olha que coisa, ele é um drop 1/1, que eu pago uma verde e eu exilo o artefato não criatura ou o encantamento não criatura. Então você imagina o cara dropa uma Phyrexia Arena, eu pago uma verde, sacrifico o Ácaro, ele vai pro grave, eu ganho 2 de vida e ainda exilo a Engine do cara. Puta carta. Pra mim é assim, uma carta poderosíssima. E ela custa aqui, né? Se a gente for olhar os valores, a mais barata tá saindo por R$ 7,12. Eu falei que o Crypt Breaker era mais caro, ele realmente é. Mas essa carta aqui é uma carta que eu fiz questão de trazer, porque é uma carta muito forte e que talvez você não conheça, que pode dar um power level absurdo pro teu mesão, porque ela resolve artefatos e encantamentos com drop 1. Beleza? Nossa próxima carta, eu acho que é a minha predileta dessa lista e ela custa 10 centavos. 10 centavos. Eu tô falando de Spectrum Sentinel. Ele também veio em Brothers Wars. E aí, olha que coisa, cara. Essa carta aqui, pro mesão de agro, eu não sei como é que é o pool de vocês, mas mesão tem muita multicolor, muita pancadaria, né? Commander Damage. Pensa no seguinte, criatura, drop 1, 1/2, certo? Proteção contra multicolorido. Toda vez que um terreno não básico entra em campo, sob o controle de um oponente, você ganha 1 de vida. Ou seja, numa rodada você ganha 3. Mas o que? Quando o cara tem multicolor. Difícil o cara ter básico em deck de multicolor, né, pessoal? No mesão assim. Mas olha que coisa. O efeito dela não é nem isso. É o fato dela literalmente ser imune a Commander Damage. Se você bota esse bicho no campo, a pessoa não vai querer gastar um Path of Exile pra remover ele. E aí você tem aquele Cláudio bonito ex-mercenário, 3 cores, né? Pá, todo equipado pra te bater. Ele não pode bater. A não ser que ele ganhe voar. Porque se ele não for voar, não adianta. Você não pode tomar dano, você bota bloquear e nada acontece, pessoal. Nada acontece, baita carta. E ela custa 10 centavos por um bloco que talvez possa atrasar muito o jogo dos multicoloridos da sua mesa. E agora a nossa última carta, pessoal. Bag of Holding. Se você não conhece, ela vem de Jumpstart 2022. Né? Ela saiu no Core Set de 2020 também. Tá? Ela é uma cartinha muito legal. Basicamente, toda vez que eu descarto uma carta, eu exilo essa carta do meu cemitério. Eu pago 2 manas, viro ela, dou um draw e descarto um draw. Olha que legal. Se eu pagar 4, virar ela e sacrificar a Bag of Holding, eu retorno todas as cartas exiladas pela bag para minha mão. O que isso quer dizer? Num deck Red, por exemplo, onde eu estou fazendo Faithless Looting, Big Score, né, Unspected Windfall, que eu estou de fato descartando cartas, eu exilo todas elas. Eu posso em determinado momento pagar 4, virar essa carta, esse Bag of Hold, sacrificar e trazer tudo de volta para minha mão. Baita recursão e, gente, ela custa 24 centavos. Chegamos ao final, pessoal. Eu espero que essas cartas que eu trouxe pra vocês, se vocês não conhecem, que vocês conheçam agora. Baita cartinha, ó. Tudo baratinho pra você compor o deck de Commander, de repente dar um up no teu deck ali. Óbvio, se vocês querem deixar nos comentários aqui sugestões de cartas que vocês usam de drop 1, como você faz o drop 1 naturalmente, né? De forma budget, se vocês querem que eu traga uma versão mais cara do drop 1, óbvio, vou trazer Mythic Hammer, vou trazer outras Esper Sentinel. Mas eu queria trazer coisas desconhecidas pra vocês, porque muitas vezes nas coisas desconhecidas a gente consegue ter muita utilidade no Magic, porque o Commander permite isso. Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui de uma carta que eu não conhecia, mas eu só conheci quando eu fiz o meu deck de Preston the Vanisher, né, que foi a Mage's Attendant. Eu não sei se vocês conhecem essa carta, mas basicamente, cara, ela vai aparecer aqui pra vocês, é uma carta que ela põe um token que eu posso pagar uma qualquer, sacrificar o token e de fato anular uma spell, a não ser que o cara pague um. Então meio que eu dou um mana tight no cara por uma criatura, entendeu? E como Preston tem blink, tem estratégia, eu fico botando vários tokens. É um deck que eu chamo de vai pagar um, né? Então, cara, é uma carta que eu não conhecia e é uma carta que foi baratinha também. Então,
o bom do Magic é isso, já são sei lá quantos anos de Magic, desde 93 de Magic, né? É Magic a Vera, 23 anos de Magic, tem muita carta legal, muita coisa que dá pra fazer. E o Commander, cara, é o formato que você mais consegue ver essas coisas acontecendo. Então, pessoal, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com o pessoal, beleza? Bota no comentário aqui cartas que você quer ver, que você acha maneiro, e a gente traz aqui. Fechou? Tamo junto e bora pra cima e valeu!